Os celulares intermediários costumam conquistar os usuários por oferecer uma experiência mais completa sem cobrar o mesmo que o topo de linha. E nessa categoria, Galaxy M51 e Poco X3 NFC buscam atrair os consumidores, cada um de uma forma. Enquanto o modelo da Samsung tenta apostar na melhor autonomia de bateria de 2020 como diferencial, o aparelho da Xiaomi promete ser interessante para quem curte multimídia. Mas, ao colocar os dois lado a lado, qual leva a melhor? Para saber a resposta, fica ligado nesse comparativo do tudocelular.com. O Galaxy M51 seguiu a mesma linha aplicada pela Samsung no A71, com uma construção de plástico e entalhe em formato de furo na tela. A diferença principal é que precisou ficar um pouco mais gordinho e pesado para abrigar a bateria com maior capacidade. Já o Poco X3 conta com um design começado do zero pela Xiaomi, diferente dos seus antecessores da linha, que sempre tiveram um visual baseado em algum outro smartphone lançado antes pela empresa. O corpo deixou de ser de vidro e passou a contar com material em plástico na traseira, mas tem acabamento com efeito metálico e laterais de alumínio que dão uma aparência premium. Aqui há também a câmera para selfies colocada em um notch de furo no display. A biometria dos dois é na lateral e ambos aceitam microSD, mas apenas o modelo chinês é híbrido. Em outras palavras, no dispositivo da coreana dá para colocar 2 chips mais o cartão de memória. O Poco pesa só 2 gramas a mais e ainda tem dimensões um pouco maiores, apesar de contar com o mesmo tamanho de tela. Pelo design, começado do zero e acabamento premium, o ponto aqui fica para o smartphone da Xiaomi. A Samsung optou por inserir a sua tela Super AMOLED Plus no M51 para dar brilho forte e cores vívidas ao celular. A empresa não comenta, mas este modelo também tem suporte HDR em serviços de streaming, para dar uma turbinada na experiência do usuário. A falha aqui fica para a ausência de uma taxa de atualização maior, para dar mais fluidez nas imagens. Já o rival da linha Poco foca justamente em ter um painel que torna a experiência mais suave. Ele tem uma tela IPS LCD de 120 Hz com HDR10, um contraste decente e boa nitidez. Mas existem algumas distorções quando o brilho está no máximo. O sensor de toque na tela funciona a 240 Hz para respostas mais rápidas, o que deve agradar os gamers de plantão. Ambos têm displays com resolução Full HD Plus e o mesmo tamanho em polegadas. Só que as bordas do modelo chinês fazem o coreano ter um aproveitamento frontal maior. A fluidez do Poco não cobre os pontos positivos do Galaxy, por isso o ponto é do M51. Se na tela o smartphone da Samsung entrega o material que há de melhor, não dá para dizer o mesmo em som. O Galaxy M51 possui apenas uma saída de áudio, que fica na parte inferior do corpo. Apesar dos graves reforçados, o som fica abafado pela falta de qualidade estéreo. A Xiaomi não cometeu o mesmo erro da rival em seu intermediário e inseriu o som estéreo no Poco X3. O áudio está longe da perfeição, mas já é o suficiente para fazer uma experiência mais imersiva. Os dois chegam com entrada P2 para os fones de ouvido, mas somente no celular coreano você encontrará o acessório vindo direto na caixa. E por falar nele, é o mesmo modelo encontrado na linha A da marca, que consegue entregar apenas uma qualidade satisfatória. Aqui houve quase um equilíbrio de vantagens para cada um dos lados, mas o fone básico do M51 não supera o áudio estéreo do Poco. Os dois aparelhos saem da caixa com Android 10. Mesmo com chances de receberem update para o Android 11, até agora, as respectivas fabricantes não liberaram a versão mais recente do sistema do Google. A linha M não costuma ser a prioridade da Samsung nesse ponto. Por outro lado, a atualização já está em testes para o Poco X3, que deverá ser o primeiro da dupla a receber. O Galaxy M51 vem acompanhado da interface One UI 2.5. Por ser um intermediário, a coreana cortou alguns recursos, como a DeX sem fio e o modo profissional em vídeo. Mas mesmo assim, o sistema continua com a boa fluidez e os poucos travamentos percebidos em praticamente todos os modelos da marca. Já não podemos dizer o mesmo da MIUI 12 do Poco. A nova interface tem animações reformuladas e ágeis, para aproveitar a tela de 120 Hz, mas é nítido que ainda há espaço para otimizações. Em conexões adicionais, o celular da Samsung e o da Xiaomi têm praticamente os mesmos recursos, mas o Poco X3 leva um pouco mais de vantagem por contar com um Bluetooth mais atualizado e te ajudar a levantar menos do sofá, com um infravermelho, que pode ser usado como controle remoto universal. Os recursos extras dão o ponto para o modelo chinês. A dupla de aparelhos se encaixa na categoria de intermediários premium. Os dois são equipados com chipsets da série 700 da Qualcomm, mas o Snapdragon 732 do Poco é um pouco mais novo que o 730G do Galaxy. Aqui há a mesma quantidade de memórias para ambos os lados, com 6 GB de RAM e até 128 GB de armazenamento.
Não há muita diferença em benchmarks, com uma vantagem pequena para o dispositivo da Xiaomi nos testes com múltiplos núcleos, muito provavelmente pela plataforma mais recente. Já na abertura de aplicativos é o M51 que leva a melhor, demorando cerca de 5 segundos a menos para concluir os nossos testes em multitarefas. Se você for um gamer e espera que o Poco vá melhor, não se iluda. O smartphone da Xiaomi não consegue aproveitar o poder total da sua GPU e roda poucos jogos acima dos 60 FPS, além de esquentar em pouco tempo de jogatina. Enquanto isso, o modelo da Samsung roda bem todos os jogos sem engasgar ou sofrer com superaquecimento. O equilíbrio de prós e contras nos leva a outro empate. Quando o assunto é bateria, não há surpresas em qual vai se sobressair. A Samsung investiu pesado nisso para o M51 e inseriu uma com capacidade de 7.000 mAh no seu intermediário. E qual foi o resultado? A melhor autonomia de 2020 entre os celulares testados pelo Tudo Celular. Foram quase 29 horas de tempo de uso, com praticamente 15 horas e meia de tela ligada. Mas isso não significa que a bateria é um ponto fraco do Poco X3 NFC. Ele vem acompanhado de uma com 5.160 mAh que aguentou mais de 23 horas longe da tomada nos nossos testes, com quase 12 horas de tela. O carregador de 33 watts que acompanha o Poco demora 1 hora e 11 minutos para encher a bateria por completo. Mas não chega a ser uma decepção que o acessório de 25 watts da Samsung precise de quase 40 minutos a mais para isso, já que tem capacidade bem maior. Aqui é um ponto claro para o Galaxy M51. Em câmeras, os dois conjuntos traseiros entregam as mesmas opções aos usuários. São 4 câmeras, com uma principal de 64 megapixels, uma ultra-wide para um ângulo maior de visão, uma macro voltada aos detalhes e uma para desfocar o fundo em modo retrato. Mas sabemos que, para ter fotos de boa qualidade, não basta apenas ter quantidade de megapixels. E o software do Galaxy M51 consegue entregar um resultado melhor com o seu sensor principal, cores vibrantes e bom nível de detalhes. Mesmo em locais fechados ou à noite, ele entregará uma boa nitidez. A câmera macro consegue capturar texturas e até fiapos com desempenho acima da média, enquanto a de desfoque apresenta poucas falhas. O ponto negativo do conjunto fica para a ultra-wide, que satura mais as imagens e compromete a nitidez, aparentando mais ruídos do que devia. Já o Poco X3 consegue performar justamente no oposto ao rival. Ele acerta no sensor de angulação maior, com fotos decentes, mesmo exagerando um pouco no contraste. Mas a câmera principal captura com cores mais quentes que o usual e apresenta fotos mais saturadas, que vai ao gosto do usuário. À noite também é o ponto fraco deste conjunto. Por fim, a lente macro não entrega grande resolução e a de desfoque muitas vezes erra na separação de planos. Ao analisar o melhor conjunto como um todo, o Galaxy M51 fica com um ponto. Chegou a hora de falarmos sobre os vídeos. Ambos gravam em 4K limitados a 30 fps e tem estabilização apenas eletrônica. A filmagem do dispositivo da Samsung tem boa qualidade e imagens estáveis durante o dia, mas não podemos dizer o mesmo à noite. Por outro lado, o smartphone da Xiaomi também acerta na estabilização e no contraste, mas tem um áudio mais abafado e com muitos ruídos de vento, mesmo gravando em captura estéreo. Pelas falhas do som no Poco, ponto para o Galaxy. Para selfies, o Galaxy M51 tem um sensor com mais resolução que o concorrente, apesar de entregarem a mesma abertura. O aparelho coreano se sai bem em locais iluminados, com detalhes da pele e da roupa preservados, além de ter um modo retrato eficiente. Mas à noite a situação se complica e o dispositivo passa a falhar em nitidez. A vantagem aqui é o suporte a filmagens em 4K a 30 fps com a câmera frontal. No Poco, as selfies exibem bons detalhes, cores e contrastes, até em locais mais escuros. O problema é que o chinês dispensa o HDR para essa função, o que deve estourar o fundo de muitas das suas fotos. Ele também perde nas gravações, por ficar limitado à resolução Full HD a 30 fps. Mais um ponto para o Galaxy M51. Sabemos que os intermediários no Brasil têm cada vez mais assustado o consumidor no que diz respeito a valores. O Galaxy M51 chegou ao país por R$ 2.900, enquanto o Poco X3 desembarcou por aqui por R$ 100 a mais. Mas aí é uma pegadinha. Essa variante é de 64 GB, enquanto a de 128 GB cobra R$ 3.300. Nos últimos tempos, o modelo da Samsung teve queda no seu preço e já pode ser encontrado em varejistas por até R$ 1.000 a menos que o preço sugerido no início.
Já o dispositivo da Xiaomi se equipara ao valor atual do concorrente, mas em sua versão com menos armazenamento. Por entregar melhor conjunto de câmeras, mais bateria e um espaço interno maior pelo mesmo preço atual, o M51 leva nessa categoria de custo-benefício. Apesar da tela de 120 Hz e de recursos extras como infravermelho e um design mais premium, o Poco X3 não conseguiu bater o Galaxy M51 quando analisamos o conjunto completo que cada um oferece. Câmera e bateria também pesaram a favor do celular da coreana, por serem pontos que são bem superiores e atraem mais os usuários. Fora a interface personalizada One UI, que tem melhorado a cada versão, com mais recursos e melhor fluidez. Por tudo isso, o Galaxy M51 é o vencedor do comparativo. E para você, qual dos dois celulares leva a melhor quando colocados lado a lado? É melhor ter som potente e uma tela mais fluida ou câmeras e bateria melhores? Deixe seu comentário aí abaixo e aproveite para ver os links com as ofertas dos dois smartphones na descrição. O comparativo também pode ser visto em texto lá no site do tudocelular.com. Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.